Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Como se não bastasse a pandemia do novo coronavírus, que não dá trégua e já se arrasta por mais de 2 anos, nós temos agora mais uma emergência de saúde pública. É a Monkeypox, que no início ficou conhecida como varíola do macaco. Os casos de Monkeypox se alastram em outros países e também aqui no Brasil. E também com potencial para se transformar numa nova pandemia. Para entender um pouco mais a Monkeypox e a necessidade não só de controle, mas também de enfrentamento à doença, nós contamos aqui no nosso estúdio com a presença do gerente de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Orley. Obrigado. Orley, bom, nós já temos aqui, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 1.000 casos confirmados de Monkeypox. E, recentemente, a Organização Mundial da Saúde decretou a Monkeypox como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Isso, de certa forma, é um indício de que isso pode vir a se transformar numa pandemia? Isso é um indício importante. A própria Organização Mundial da Saúde, quando ela faz esse levantamento e ela identifica que os 5 continentes já têm presença de determinada doença, ela toma essas devidas providências. E com a Monkeypox está sendo nesse modelo. Então, acho que já tem um quantitativo de casos enorme e atingindo vários continentes, e isso faz com que as autoridades de saúde emitam esse alerta para que a gente consiga implementar saúde pública, políticas públicas com mais critérios. Como a gente poderia classificar a Monkeypox hoje? Um surto, uma epidemia? Hoje a Monkeypox ela está sendo considerada ainda um surto, porque nós temos casos localizados. Por exemplo, o Brasil, ele já, como você disse, já passou de 1.000 casos, e nós temos essa questão que ela tem uma tendência de crescimento. Então, normalmente é caracterizado um surto, e a gente vai avaliando na medida que tem a progressão desses casos dentro dos estados, dentro dos municípios, é o que vai classificar isso numa mudança de surto para uma pandemia. Agora, o que deve ser feito em termos de ações governamentais para que esse surto não venha se transformar numa epidemia e assuma proporções gigantescas, como nós temos ainda hoje com a Covid-19? Nós tivemos um aprendizado grande, né? Nós ainda, na verdade, vivemos a pandemia da Covid e nós temos que tirar lições dessa pandemia. O que nós precisamos pensar em relação ao Monkeypox é de ter um sistema preparado, tanto com a parte de diagnóstico como com a parte de imuno, que é a vacina. Meios cruciais para que a gente consiga interromper o ciclo de uma doença. No caso da Monkeypox, nós precisamos trabalhar com a questão do diagnóstico, que é testar em tempo oportuno e isolar esses contatos. A partir do momento que nós identificamos o caso e conseguimos isolar, nós conseguimos cortar o ciclo de transmissão da doença. Então, para que nós não tenhamos uma pandemia ou uma consequência maior desses casos que hoje é um surto, nós precisamos implementar a questão do diagnóstico e a parte da vacina, que são dois insumos de extrema importância para que a gente consiga controlar a doença. Falando de diagnóstico, o LACEN, o Laboratório Central, ele está habilitado a fazer esse exame? E o que está faltando para que... Porque hoje esses exames são feitos fora daqui do Espírito Santo, O que está faltando para que esses exames possam ser realizados pelo LACEN? O Laboratório de Saúde Pública, o nosso LACEN, ele realiza todos os diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, na Monkeypox, é uma característica da doença ela ter semelhanças com outros agravos, como a sífilis, a herpes simples, a herpes zoster, a própria varicela, e o LACEN ele realiza esse tipo de diagnóstico, é o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Já para a Monkeypox, hoje nós encaminhamos as amostras para um laboratório de referência, que é o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então nós temos esse apoio diagnóstico, nós temos hoje uma estrutura de laboratório preparada. O que nós dependemos agora ainda é da descentralização
de insumos pelo Ministério da Saúde para que nós consigamos realizar o diagnóstico dentro do próprio território. Então, essa é uma questão de extrema importância, porque uma vez que nós conseguimos realizar o diagnóstico dentro do Estado, nós vamos ter agilidade na liberação do resultado da amostra e, consequentemente, ações oportunas de intervenção na doença. Então, isso é extremamente importante e o Estado já preparou a sua rede laboratorial, que é o nosso LACEN, e aguardamos os insumos do Ministério da Saúde. E que respostas o governo federal vem dando a essas demandas, não apenas aqui do Espírito Santo, mas também de outros estados, né, que também tem que assumir um certo protagonismo no monitoramento e no combate também à monkeypox? O Ministério da Saúde ele tem adotado alguns procedimentos em relação à definição de casos. Então, são as diretrizes que orientam os estados em relação a como classificar um caso de monkeypox ou de uma outra doença. Então, o Ministério tem fornecido essa liberação desse protocolo. Nós, aqui do Estado do Espírito Santo, estamos implementando, porque a definição de casos ela é crucial para que a gente consiga verificar em quais grupos circula a doença. Hoje, o protocolo do Ministério ele está sendo expandido, mas ainda não alcança todos os grupos. Então, o que nós estamos fazendo é trabalhando essa questão interna para que a gente consiga não ficar somente preso a um grupo. Por exemplo, os dados que nós temos hoje são a maioria dos casos, 98%, são de HSH, que nós chamamos de homens que fazem sexo com homens. Mas não podemos restringir a doença apenas a esse grupo populacional. Então, nós temos já em outros estados a circulação do vírus em crianças e, para isso, a gente precisa se preparar para que a gente consiga alcançar outros grupos também. Agora, falando bem especificamente desse tipo de varíola, né? Ela é a mesma da que até o final da década de 70, né, ainda não era considerada erradicada, ou ela sofreu mutações aí no decorrer dos anos? A varíola humana ela foi erradicada em 1977, né? Então até os anos 80 ali nós tínhamos vacina. Então é um vírus que sofreu mutações, é um vírus que tem características diferentes. Na África, por exemplo, ele circula já desde a década de 70. Então ele já tem uma rotina de circulação. Para nós aqui do Brasil, não é uma doença nova, mas uma doença que tem pouco conhecimento sobre ela. Então, ela é uma doença já endêmica na África e para nós aqui, nós estamos na fase de aprimoramento e um modelo do enfrentamento mais oportuno da doença. Agora, aquelas pessoas que foram imunizadas antes, né, da erradicação da malária, ou seja, até o final da década de 70, né, elas, de certa forma, têm uma certa proteção contra essa varíola ou não? Ou isso ainda não está comprovado cientificamente? O que os especialistas colocam, os estudiosos, alguns artigos que já são publicados, é que a vacina, quem tomou naquele período até os anos 80, ela tem proteção. O que não foi mensurado ainda é o tamanho, o percentual da proteção. Então, a gente sabe que ela tem sim alguma proteção, mas nós ainda não sabemos por quê. O vírus da monkeypox lá na África, ele circula em 2 locais diferentes da África. Então, ele tem mutações diferentes. Então, isso também implica em relação à formação, à elaboração da vacina. Agora, a vacina já existente, ela é capaz de cobrir, vamos dizer assim, essas mutações, essas 2 mutações, pelo menos, que já circulam na África? O que tem colocado, assim, o próprio Instituto Butantan tem trabalhado nessa questão de vacinas e a vacina que já é produzida nos Estados Unidos, as informações que nós temos é que ela tem uma alta proteção. É claro que a gente ainda aguarda ansioso essa questão, porque é uma parte crucial que ela nos dá a oportunidade de trabalhar uma questão que é primária, que é a proteção por imunobiológico.
Então, nós acreditamos, né, que realmente seja uma vacina com uma alta eficácia. Os dados que nós temos até agora de informações é que é uma vacina que tem uma eficácia muito boa. Bom, enquanto nós não temos ainda, né, uma vacinação em massa, não é? As precauções são a melhor forma de se evitar de contrair a varíola dos macacos, né? Ou a monkeypox, né? Até porque hoje em dia não é adequado chamar de varíola do macaco. Eu gostaria até que você explicasse o motivo disso, de estar adotando essa denominação de monkeypox. Esse termo monkeypox, que nós chamamos de estrangeirismo, ele é um termo que foi adotado pela Organização Mundial da Saúde devido ao estigma. Esse surto que está acontecendo agora de monkeypox no país, ele não tem relação com os primatas não humanos, que nós chamamos que são os macacos. Ele tem mais relação com outros roedores. E aqui no Brasil, esse hospedeiro ainda é desconhecido. Então, normalmente, para que a gente evite que haja uma catástrofe em relação ao macaco acontecer como aconteceu com a febre amarela, dele quase ter sido dizimado, adotou-se esse nome de monkeypox por uma prevenção. Certo. Bom, falando agora como se prevenir hoje, enquanto nós não temos aí uma imunização em massa, não é? Como se prevenir da monkeypox? A monkeypox, ela tem várias formas de transmissão. A principal dela tem sido contato de pele com pele, ou seja, contato com a lesão. Normalmente, no início da doença, e é interessante que a gente ressalte isso, as pessoas que são casos confirmados, os estudos têm mostrado que elas começam como se fosse um pequeno caroço e isso vai ganhando forma. É o que nós chamamos de pústula. Dentro desses caroços, ela tem um pus e é aí que quando encosta em contato de uma pele com a outra, pode romper e fazer a transmissão. Em uma forma mais avançada da doença, é o que nós chamamos de crosta, é quando você tem a pele começa a secar, que já estourou aquela bolha, e aí aquela forma ali, ela também é uma forma transmissível da doença. Então, o contato de pele com pele, a secreção também, ela é uma forma de transmissão. A questão de encostar em fluidos corporais, como sangue, como urina, vômito. Então, tudo isso propicia a transmissão da monkeypox. Transmissão sexual é um risco também, quer dizer? Transmissão sexual também é um risco devido ao contato. Hoje, então, no momento do ato sexual, por exemplo, é o momento que pode ter o risco de contaminação. Temos também já estudos que foram publicados recentemente de ter a presença do vírus em material genético, por exemplo, no espermatozoide. Então, isso já tem já está caminhando. As doenças sexualmente transmissíveis, que é o grupo no Brasil, já está caminhando para esse lado. Então, a monkeypox ela já tem uma relação já indireta com as doenças sexualmente transmissíveis. Mas é importante lembrar que hoje nós temos aí provado que é por contato. Então, o contato da pele com pele, não o ato sexual em si. Bom, preservativos, máscara, uso de máscara, né, e higienização são fundamentais também, né? Ajudam, colaboram bastante nesse processo de prevenção, não? A prevenção ela tem uma parte importantíssima, por exemplo, objetos contaminados, roupa de cama, quando nós temos alguma suspeita, como eu disse anteriormente, por a monkeypox ter característica com outras doenças, ela pode também ter uma confusão com outras doenças e a gente não decifrar. Então é preciso evitar usar o álcool em gel, lavar corretamente as mãos para que a gente consiga eliminar ali o vírus e evitar a transmissão por outras pessoas. Gostaria que você falasse agora dos sintomas, né, que muitas vezes você falou que pode até ser confundido com outras doenças, né? E se uma pessoa apresentar um desses sintomas, que providências ela pode tomar e o que o Estado ele vem fazendo para que a rede possa suprir essa demanda, essa necessidade? É importante que a população, o indivíduo, tenha
os altos cuidados. Então, observar as diferenças que tem no corpo. Os sintomas da monkeypox, ela tem uma febre alta repentina, que nós chamamos de uma febre alta, acima de 38 graus. E temos também a questão de cefaleia, que é um sintoma presente, e principalmente o que nós chamamos de erupção cutânea, que são a questão de presença de lesões. Então, no início, a pessoa vai notar pequenas bolhas, né, pequenas lesões iniciais, mas é interessante observar a evolução e procurar a unidade de saúde. Outros sintomas que são presentes e aí podem vir desassociado com a lesão é a febre, a cefaleia e a questão da mialgia, que é a tonteira, dor articular. Então, o que tem que ser adotado primeiramente é estar procurando a unidade de saúde para que o profissional faça a coleta desse material e identifique se é a monkeypox ou se tem relação com uma outra doença. Orley, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista, os esclarecimentos, né? E vamos aí que ficar na torcida, né? Para que essa monkeypox não se transforme aí numa pandemia, a exemplo aí da Covid-19, né? Deixamos esse alerta para a população, né? Acho que o principal agora são os cuidados básicos, né? Então nós não podemos esquecer disso. O uso de máscara também é interessante, é importante. O principal meio dela tem sido por transmissão, aí como eu coloquei, em relação ao contato de pele com pele, mas é importante que a gente pense em todos esses meios de precaução para evitar aí o aumento da doença. Vamos torcer para isso. Eu agradeço aí também a sua participação, a sua companhia, lembrando que na próxima semana estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!